Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Hoje o vídeo é pesado, família. Vamos falar de maldições em filme, em Hollywood. Coisas que realmente acontecem e dá um nó na nossa cabeça, porque é difícil realmente entender. A gente tem até umas teorias, mas é complicado entender. Não é de hoje que a gente já escuta falar em filmes como O Exorcista, por exemplo, que várias maldições aconteceram, inclusive ceifando a vida de muitos deles, com toda a equipe que participou ali do filme, inclusive as pessoas que participam da parte técnica também, como pessoas que cuidavam da iluminação, das filmagens e etc, né? Além dos atores em si, é claro. Eu já falei sobre isso aqui em um dos nossos vídeos. Existem outros que eu também não falei, como Superman, mas está cheio de vídeos aí na internet. Você só é procurar aí no YouTube mesmo que você encontra a suposta maldição do Superman, com todos os atores que fizeram papel. Eu também fiz, eu acho que ainda está no ar, sobre o personagem Coringa também, que dizem que os atores que fazem acabam enlouquecendo. Inclusive um acabou, infelizmente, até chegando a ceifar a própria vida. Então são coisas que vêm intrigando as pessoas. Só que a franquia de Rocky Balboa, né, o famoso Rocky, um dos personagens que inclusive eu mais gosto, sempre gostei muito dele, feito ali pelo Sylvester Stallone, inclusive também uma criação dele, é uma linda história inclusive sobre isso, mas não deixa de ter uma maldição também envolvida ali no Rocky 5 e poucas pessoas perceberam. Aliás, eu não vi ninguém perceber. Eu consegui perceber isso vendo a história, por acaso, do Tommy Morrison. Se eu falar Tommy Morrison, é claro que você vai dizer: quem é esse cara? Eu nunca ouvi esse cara não. Você viu sim no Rocky 5. Ele é a Machine Gun, ou seja, um pupilo do Rocky Balboa, aquele traidor ali. O Rock escolheu ele justamente porque ele tinha um perfil que Rock precisava para o filme, na vida real. O que ele fala ali, que tinha problemas domésticos em casa quando era criança, ele fala isso até pro filho do Rock Balboa. Ele diz: olha, o primeiro oponente que eu derrubei foi o meu próprio pai. Ele me amarrou e bateu tanto que eu não pude andar por uma semana. Eu não podia fazer nada. Mas o primeiro cara que eu arrasei foi meu pai. E agora quando eu entro no ringue, tudo que eu vejo é ele. Então aquilo ali realmente foi verdade. O Tommy da vida real, ele realmente passou por essa situação e talvez isso é que tenha inspirado ele a se tornar um pugilista. Mas estranhamente, família, exatamente como aconteceu ali no filme, onde ele foi jogado ali na sarjeta, né, no final. Se você não tá lembrado, vamos refrescar um pouquinho a memória aqui. O Tommy Gun, a Machine Gun, o pupilo de Rocky Balboa, ele é um cara que tá ali sem muita chance. Ele tem um talento sim, mas ele não tem experiência, não tem conhecimento. E aí o Rocky se sensibiliza com ele, percebe o talento dele e começa a treiná-lo, leva para casa. O cara não tinha nem onde dormir e o Rocky coloca ele dentro de casa, dá o quarto até do próprio filho, o que causa até uma certa desavença entre eles. Espera aí, querido, o seu filho está dormindo. Eu sei, mas ele pode ficar com o tio dele, não pode? Eu sou o Pit Stop. Mas o Sylvester Stallone, que interpreta o Rocky Balboa, faz isso, né? Trata o cara realmente como um filho. Até porque é uma chance do Rocky voltar de alguma forma aos ringues. Porque, se você não lembra da história, no Rocky 4, ele lutando ali com o Russo, ele acabou adquirindo uma doença que acaba acontecendo com muitos boxeadores, que é a parte do cérebro da gente. A gente tem uma substância que age como uma cola, né? Grudando mesmo a massa cefálica no crânio. Porém, se você já viu uma cirurgia do crânio, é até difícil, porque eles cortam, né, um pedacinho do crânio ali, e para puxar aquilo ali dá um trabalho danado, é bem complicado. Então quando a pessoa pratica esportes violentos como o boxe, que o alvo é sempre a cabeça, né, geralmente é a cabeça, é a linha da cintura e a cabeça, mas onde realmente leva mais porrada é na cabeça. E as pancadas, a força dos golpes acaba soltando, e muitas vezes, a massa cefálica do crânio. Então não é que a pessoa tenha o cérebro partido, é porque o cérebro fica solto dentro da cabeça. Então qualquer movimento rápido que ela faz, o balance, ela sente como se a cabeça fosse rachar, porque de fato a massa cefálica está mexendo dentro. Aí você imagina, né, família? O corpo do ser humano, embora nós somos uma máquina muito bem feita, nós não podemos estar levando pancada, família. As artes marciais é uma coisa muito linda, mas você vê que todos os grandes mestres eles sempre deixam claro: isso aqui é para autodefesa, em caso de você realmente precisar se defender. Nenhuma arte marcial que eu conheça incentiva você a participar desse tipo de luta, de jeito nenhum. Ela é realmente para autodefesa, mas as pessoas viram ali, né, aquela vontade que sempre teve desde a época ali dos coliseus, onde colocavam pessoas para serem devoradas ao vivo por leões, inclusive cristãos. Esse desejo nunca passou na humanidade. As pessoas gostam de ver pessoas se agredindo, se machucando, e infelizmente a maioria dos boxeadores mesmo acabam dessa maneira, adoecendo mesmo e passando o resto da vida definhando.
Então o personagem do Tommy Morrison, o Tommy Gunn, no filme Rock 5, ele acaba ficando contra o próprio Rock. Ele acha que Sylvester Stallone está segurando ele, não quer que ele tente o título, marque logo a luta para o título, porque quer de alguma maneira ficar adiando isso, para que ele, como um pássaro que aprende a voar, não saia daquele ninho. Então ele vai, arruma outro empresário e acaba elogiando esse outro empresário e deixando até a opinião pública toda contra ele, até porque o título é meio que arranjado, né? O novo empresário que ele arruma também era empresário do atual campeão e acaba que meio colocando o cara para lutar em uma forma ruim, ou seja, ele queria que o Tommy Gunn ganhasse mesmo porque estava mais no auge, era o pupilo do Rock Balboa. O homem que tem sido como um anjo na minha vida, Sr. George Washington. E aí você já conhece o filme, a trama se segue dessa maneira. Ele fica como aquele cara traidor, né, mal ingrato. Fica essa imagem dele lá no filme. Inclusive no final, quando ele perde a luta para o Rock no meio da rua, ele fica mesmo na sarjeta. Você vê que ele tá acabado. Inclusive o seu empresário diz isso a ele: se você perder, você tá acabado. E ele perde. Ele está acabado! Pelo menos na história do personagem, ele acaba-se ali. E isso seguiu-se na vida real, por incrível que pareça. O Tommy, ele não era lá muito conhecido, mas era um cara que vinha conquistando seu espaço aos poucos. E depois do filme ele ganhou uma certa relevância, apesar de ter ficado com essa imagem um pouco de traidor e tudo mais, mas ele acabou adiantando a luta pro título. Ou seja, ele teria que lutar mais um ano ali para ir conquistando o seu lugar. Por causa do filme, ele ganhou uma certa relevância e pôde logo marcar essa luta decisiva pelo título. E ele não estava preparado, família. Então começa a acontecer o que aconteceu no filme na vida real. A vida dele começa realmente a se transformar. Ele tenta o título, né? Tava lá uma montanha na frente dele e ele acaba levando um dos lockouts lá da história do boxe mais brutais. Eu vou até colocar umas cenas aí, você vai ver agora. Dá uma olhadinha aí. Mama told me when I was young, she'd sit beside me, my only son, and listen closely to what I say. If you do this, it'll help you. Então isso é o que dá, né, família? Quando a gente não tá preparado para uma coisa e acaba pegando um atalho. O filme fez mais ou menos isso com ele. Em vez de subir degrau por degrau, ele acabou pegando um atalho e indo logo para aquela luta e sem ter a experiência necessária para enfrentar um campeão. Então acabou sendo derrotado ali com esse nocaute bruto. Por causa do filme ele ficou com aquela imagem: o cara realmente é só ator mesmo, esse cara não é de nada. Olha aí, levou uma pisa, quase morre. Então ficou essa imagem para ele. E pior, né, ainda ficou aquela cara de Tommy Gunn, o traidor. Ficou realmente na sarjeta ali. Agora daí para frente ele teria que se recuperar e ele fez isso muito bem, treinou muito e conseguiu aí 8 vitórias consecutivas para tentar de novo o título. Então em junho de 1993 ele teve a grande chance ao título. O pugilista que ele ia enfrentar era um homem muito experiente, mas já tinha 40 anos. E Tommy bolou uma estratégia muito boa, que era de socar e se sair. Vou colocar um trechinho da luta também para você ter uma ideia. Então a tática do Tommy Morrison deu certo, essa de bater e se esquivando, já que o outro cara era mais velho, mais lento, porém tinha muita força. Ele foi fazendo isso, somando ponto, e ao soar dos 12 rounds, né, os juízes foram unânimes em dizer que ele era o campeão. Então ele conseguiu finalmente o grande título, tá aí a imagem para você também ver. Infelizmente para Tommy, depois de apenas 5 meses, menos de 5 meses na verdade, dele ter conseguido esse grande título, ele acaba sendo derrotado por um boxeador que ninguém conhecia, um cara totalmente inexperiente. E para piorar, ele caiu 3 vezes no mesmo round, recebendo um nocaute técnico. Foi realmente vergonhoso, ninguém esperava que isso acontecesse. O cara era inexperiente, foi com muita garra para cima dele e ele
bestou e acabou realmente perdendo o título, ficando mais uma vez com aquela cara de Tommy Gunn na sarjeta do Rock 5. Depois disso, seguiu-se agora sem o título, mais 7 lutas envolvendo o Tommy, com lutadores medianos, para não dizer ruim, família. E ele acaba ganhando 6 e ainda empatando uma com uma pessoa que realmente não era um bom boxeador. E acabou realmente ainda jogando seu nome um pouco mais na sarjeta de novo. Analisando a história do Tommy até essa parte, você vê que ele era um lutador que precisava provar que era bom. Então ele consegue marcar aí 2 lutas com bons lutadores, mas a última ele acaba perdendo e isso realmente desanda a sua carreira. Parece que era aquela, ó, você tem a última chance, você tem que ganhar. E ele foi e perdeu, acabou perdendo. Ele teve 4 meses para se preparar e parece que esse tempo não foi suficiente. Infelizmente ele acaba perdendo a luta e a carreira dele a partir daí desanda. Infelizmente o roteiro do filme Rock acaba se repetindo na vida dele. A partir desse momento ele começa a se envolver com mulheres e drogas sem tomar nenhuma precaução, sem se cuidar e acaba infelizmente contraindo HIV. Ainda é pior, a realidade ainda chega a ser pior do que a do filme. Nesse período Tommy Morrison estava mais parecendo realmente ser o Tommy Gunn. Ele casou com 2 mulheres, Dal Freeman e Dal Gilbert. É engraçado que as mulheres, elas tinham o mesmo nome, só mudava o sobrenome. Ele era casado com 2 mulheres, mas parecia que isso não era suficiente. Ele ficava sempre saindo com outras mulheres também e acabou realmente contraindo HIV, infelizmente. Sendo portador de HIV, família, ficava difícil que ele continuasse a lutar. Ele tinha uma luta marcada, para vocês terem ideia, com nada mais, nada menos que Mike Tyson. Mas assim que a comissão de boxe ficou sabendo do estado de saúde dele, até porque eles fazem exame de sangue ali nos atletas e viram que ele realmente era portador de HIV, então foi como se o mundo acabasse para ele ali naquele momento. A luta foi cancelada, acabou afundando ainda mais ele. Desesperado para tentar voltar aos rings e também querer ajudar as pessoas que são portadoras do HIV como ele acaba convencendo um lutador a fazer uma luta beneficente com ele, e toda a renda dessa luta seria para as instituições que cuidam dos pacientes, né, gratuitamente, de pacientes portadores de HIV. A luta foi um sucesso, ele venceu e acabou ganhando muitos pontos com o público por causa disso. A luta aconteceu no Japão e a regra extra que tinha nessa luta é que nenhum dos 2 lutadores poderiam sangrar. Caso isso acontecesse, a luta seria cancelada no mesmo momento, mas graças a Deus a luta começou e terminou de boa, sem ninguém sangrar. Vale lembrar aqui, família, que essa luta ela acabou entrando para a história porque foi a única luta, né, legalizada, vamos dizer assim, com um lutador com soro positivo. Acredito que após sentir esse gostinho do que ele ainda poderia fazer, Tom entrou realmente no fundo do poço e começou a beber muito mais, usar drogas e até foi preso com um porte ilegal de armas. Bom, família, agora que a coisa começa a ficar conspiratória. O Tommy Gunn estava aposentado ali com apenas 27 anos de idade, tá certo? E aí ele tem uma filha. Quando fizeram os exames na filha para ver se ela tinha nascido com um vírus, ela estava perfeitamente normal. E logo em seguida, o Tommy apresentou exames onde ele tinha ficado curado da doença. Então eu já vi muitas teorias aqui chamadas de conspiração que diz que não seria difícil curar o vírus HIV se caso eles quisessem. Então eu fico pensando, será que o Tommy conseguiu de alguma maneira a cura real para esse vírus, que dizem que é fácil de curar, mas não há boa vontade do sistema em querer que isso aconteça? Eu não sei, realmente eu não sei. Dizem as más línguas que ele estava usando o sangue de outra pessoa para fazer os exames. As pessoas acreditam nisso. Isso ficou ainda mais duvidoso porque pediram para ele fazer lá um exame ao vivo e ele se negou. Porém, ele dizia que faria em qualquer hospital público, com a presença da mídia e com todos acompanhando ao mesmo tempo. Então é difícil dizer isso aí. Eu sei que é realmente complicado. Com a polêmica, até o New York Times conduziu exames e deu o veredito que eram verdadeiros. Ele não tinha fraudado nada, realmente estava curado ou nunca teve AIDS. Essa declaração que ele deu dizendo que estava curado do vírus, né, que ficou bom da AIDS, que isso não acontece, você sabe que é uma doença que vai acabando ali com as suas defesas até chegar ao ponto que você pega uma infecção e pá, né, vai embora. Mas ele disse que isso aconteceu porque na verdade os exames deram errado, os exames que ele tinha feito antes
pela questão dele usar muitos anabolizantes. Você sabe que esses lutadores realmente usam. Então ele usou muitos anabolizantes e disse que isso interferiu nos exames dele. Bom, essa é a versão dele. Eu sei que o Tommy Morrison não queria de jeito nenhum desistir de ser boxeador, e ele continuou insistindo para voltar ao ringue. Inclusive chegou até colocar próteses de silicone nos peitos para parecer estar mais forte, para parecer que realmente estava com a saúde 100%. E aí ele fez 4 exames de HIV, e mesmo assim a comissão de Nevada não concordava com aqueles exames, achava que ele estava de alguma forma manipulando, mas diante dos resultados negativos, que ele não portava mais o vírus, então acabaram liberando ele para lutar. Essa luta aconteceu em 2007 com um desconhecido, um verdadeiro desconhecido, e ele acabou vencendo no segundo round. Bom, por causa dessa história, tá doente, não tá doente, essa polêmica toda, ninguém queria lutar com o cara, além também de ele já tá meio velho, não tá mais em forma também. Esse silicone ele acabou botando naquela noite, depois teve que remover por problemas também. É até sem lógica, né, família? Imagina você botar uma prótese de silicone para ir lutar nos ringues. Totalmente fora de noção. Ele conseguiu uma luta contra o mexicano, que seria sua última luta, né, no ringue oficialmente, em 2008. Ele acabou vencendo essa luta, que seria sua última vitória e sua última luta. E vale lembrar aqui que naquele dia não foi exigido nenhum exame de HIV. Então parece que realmente ele tinha, agora estava se esquivando ou tentando manipular de alguma forma. Para Tommy Gunn, aquela luta de 2008 pode ter sido a última da sua carreira como boxeador, mas não da sua vida. Em 2011 podia ser até que tivesse um evento envolvendo ele, mas a comissão exigiu que fosse feito exames de sangue presencial lá. E aí ele não aceitou. Ele disse: olha, se vocês quiserem fazer ao vivo aqui a gente faz, mas lá eu não vou fazer porque é o mesmo procedimento que eu já fiz antes. E aí também eles não vieram e acabou que o evento não rolou. Então o tempo foi passando e em 2013 a mãe dele vem revelar ao público, ao mundo, que ele estava acamado, já em fase terminal, infelizmente, de AIDS. A esposa dele depois desmentiu, disse que olha, isso é mentira, se ele realmente estivesse doente eu também estaria. Mas família, a gente vê que ninguém definha dessa maneira de uma hora para outra, né? E é muito estranho que você vê uma decadência até na forma física dele, de fato. Isso dele ter colocado a prótese de silicone nos peitos para parecer estar mais forte, para mim já é uma demonstração que de fato ele tinha alguma coisa, porque como ele sempre foi um atleta, se ele não tivesse a saúde 100%, com certeza ele teria malhado, né? Teria conseguido isso de forma natural. Infelizmente, em setembro de 2013, apenas um mês depois da mãe dele ter feito essas revelações, ele acaba falecendo. O motivo foi infarto devido a um choque térmico, né? Uma infecção muito grande que ele teve nos órgãos, então o coração acabou parando. Bom, família, e agora que a gente começa a comparar com um filme, que a coisa vai ficar sombria. Se a gente pegar aqui Rocky, o Sylvester Stallone escolheu o Tommy Morrison justamente por parecer ter o perfil do personagem que ele queria. Na verdade nem foi um personagem, praticamente ele copiou a história do cara e colocou lá no filme. Pegou aquela pessoa que existia, que tinha sua história, e disse: vou trazer para dentro do meu filme. E a continuação da vida dele parece a continuação do personagem mesmo. Porque se você parar para pensar, olha, ali, depois da luta com o Rocky Balboa, ele foi abandonado pelo empresário. Ele ficou realmente na sarjeta. Qual era o futuro que ele teria? Seria mais ou menos parecido com isso aí, né? Armas, drogas, cadeia, todo esse tipo de coisa que a gente viu acontecer na vida real. Parece mesmo uma continuação do filme Rocky. E aí, família, não é a primeira vez que isso acontece em Hollywood, e a gente fica a pergunta: será que de alguma maneira esses caras fazem algum tipo de pacto, de feitiço, que acaba infectando a vida das pessoas? Não é de hoje que alguns atores, né, que estavam ali ascendendo, estavam ali brilhando como verdadeiras estrelas, de repente parece que tudo desmorona depois de certos papéis. Muitas pessoas mais materialistas vão dizer: ah, isso não existe, é simplesmente acaso, mal decisões que ele tomou. Tudo certo, eu também concordo com isso. Mas não deixa de ser muito incrível, muito surreal que um cara, um diretor de cinema, um artista chame você para participar, coloque você, né? Olha, eu, por exemplo, você que tá assistindo o vídeo, eu quisesse fazer aqui um filme, não, eu vou trazer você aí que tá assistindo e colocasse você com a sua história dentro do meu filme, e depois o que acontecesse no final do meu filme se seguisse na sua vida. Eu acho muito estranho, mas muitas pessoas não acreditam nisso. Eu gostaria muito de saber sua opinião. Você acha que de fato nada acontece por acaso? Que isso realmente deve envolver algum tipo de magia, de algum pacto? Até porque sabemos que esses caras de lá adoram colocar isso nos seus filmes através de simbologia, já deixam isso muito claro. Ou você acha que realmente isso é simples fato da vida, isso acontece e ponto final? Deixa aí seus comentários, aqui será sempre respeitado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente vai ficando por aqui e sempre encarando o sobrenatural.